Oi, gente! Aqui nesse canal, dentro da igreja e longe de Deus, eu vou estar contando hoje a segunda parte do que eu vivi dentro dos templos feitos pela mão do homem. Então, né? Aí eu estava numa certa denominação que tinha muitos membros, sabe? Muitos. Era uma igreja que comportava mais ou menos quase 3.000 membros, né? E aí nessa denominação eu ajudava, eu estava sempre disposta, né, a fazer alguma coisa. Eu me lembro que todas as quintas-feiras eu saía da minha casa e dirigia até um outro bairro longe da minha casa, tipo mais de 40 minutos de carro, né, para chegar na casa de algumas irmãs e lá juntas a gente ler a Bíblia, conversar sobre Deus, orar, né? E era um trabalho assim bem gostoso, eu achava bem assim confortante fazer esse trabalho, né? E eu era incumbida de fazer esse trabalho. Todas as quintas-feiras eu fazia isso. E ia para lá mais ou menos umas 7:30 da noite e voltava para casa 9, 10, né? Dependendo, às vezes demorava um pouco mais e às vezes demorava um pouco menos. E aí isso eu voltava para casa sozinha, tipo 10, 11 horas da noite, 11 horas da noite. E isso eu fiz durante muito tempo. Era uma reunião na casa de irmãs, né? E lá a gente se juntava, vinha irmãs, tipo umas 8, 10 irmãs, a gente se reunia sempre na casa de uma delas. E lá a gente lia a Bíblia e aí eu trazia a palavra. Quando não era eu pedia para uma outra irmã, né? Cada uma lia um versículo. E no final dessa reunião nós lanchávamos, né? Tomávamos um chá, um café com os biscoitos e tal. Orávamos mais uma vez e cada uma ia para sua casa. E isso acontecia todas as semanas, né? Era uma incumbência que eu tinha que fazer. E nessa denominação eu já estava mais ou menos há acho que uns 3 ou 4 anos, não me lembro muito bem, que eu tinha saído de uma menor e ido para essa, umas 3 ou 4 anos, por aí, não me lembro muito bem. E aí aconteceu um negócio, um certo fato na minha vida, que eu estava passando por um processo de divórcio, né? E aí eu saí da minha casa própria e fui morar de aluguel, porque a pessoa que estava comigo na época não queria sair da casa. E eu falei, então saio eu. Mas eu sabia que depois não ia ter problema, né? Aí eu fui morar de aluguel e foi uma série de coisas que aconteceu na minha vida e eu acabei me esquecendo de fazer o recadastramento anual. E esse recadastramento anual é um processo que todas as pessoas, todos os professores, né, funcionários têm que fazer todo ano na data de seu aniversário. Caso contrário, o pagamento fica bloqueado. Então, nesse turbulhões de divórcio e uma série de coisas, né, eu acabei me esquecendo também de fazer esse recadastramento. Aí, como eu deixei de fazer o recadastramento, eu fiquei sem receber o meu salário por 3 meses. Aí, nesse tempo de eu ficar sem receber o salário, eu não dei o dízimo na igreja. Olha só. Veja, então eu estava pagando, né, para estar naquela igreja, né? Hoje que eu fico pensando, né? Então eu não estava lá, eles não estavam lá me recebendo de livre coração para me ver a palavra, para aprender, não. Eu estava pagando para ter acesso àquele templo, para poder ouvir a palavra ali, para poder estar trabalhando também, porque era um trabalho de eu ir todas as quintas-feiras lá, mais de 40 minutos de carro para ir lá fazer essa reunião. Então eu estava trabalhando, não estava recebendo, mas eu também estava pagando para estar congregando nessa igreja. Olha só, que tonha, né? Hoje que eu fico pensando nisso. Aí, então, como eu não fiquei sem dar o dízimo durante esse tempo, certo dia, vocês acreditam que um diácono me chamou, sem contar, antes, vou voltar um pouquinho antes, sem contar que nas igrejas é assim, olha, eu tô falando da igreja evangélica, tá, gente? Porque eu sou evangélica, né? Agora eu sou apenas cristã, graças a Deus, cristã, né?
Então, nessa igreja evangélica a qual eu congregava, quando tinha alguma festa, alguma apresentação, alguma coisa, nós, as irmãs, tínhamos que comprar roupas diferentes. Pensa que a igreja ajudava? A igreja falava assim, ó irmã, toma tanto para vocês aí, vocês vão se organizar, vão comprar o tecido, vão mandar fazer as roupas para nossa festa que vai ter. Uma comemoração, de repente, de Natal, de repente, de Dia das Mães, sempre tinha uma comemoração. Né? Ou então porque a igreja recebeu outras igrejas, ia ter uma festa muito grande, ou então Santa Ceia. Não, nós tínhamos que com o nosso dinheiro comprar as roupas. E volta e meia tinha que mudar de roupa, tinha que comprar outra roupa. Resumindo, tudo isso saía no nosso bolso. A igreja nunca nos ajudou em absolutamente nada. Nem vestimentas, nem calçados, nem nada. Certo? Tudo tinha que comprar com o nosso dinheiro. Aí, então, como, né, eu fiquei esses meses, porque eu não recebi o meu dinheiro, nem meu salário, então eu fiquei sem dizimar na igreja, que até então eu era tapada, né, tapada, apesar da gente ser estudada, né, mas às vezes o estudo não é o suficiente para certas coisas que são simples e que a gente acredita de coração que é uma coisa correta, né, eu nunca imaginei que dentro da igreja tivesse maracutaia, tivesse enganação, tivesse roubar as pessoas discretamente, né, na surdina, né. Eu nunca pensei que para mim ser crente, estar frequentando uma comunidade cristã, era você tudo muito correto. Os irmãos eram corretos, os pastores eram homens corretos, as mulheres do pastor eram pessoas corretas, dignas. Eu sempre pensei isso, porque é o que passa pra gente, né? A gente, afinal de contas, estamos no meio do povo de Deus, não é verdade? Então, como pode ter enganação dentro da igreja no meio de Deus? Então, para mim, apesar da gente ter isso tudo, a gente pensa que tudo ali é sincero. Pois então, aí como eu fiquei sem dar o dízimo, acreditando nos dízimo, acreditando nos 10% que está lá em Malaquias, né? Eu dava o meu dízimos, né? Deus é o dízimo para não faltar nada na sua casa, blá, 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 né? Tudo no Velho Testamento. Porque, na verdade, no Novo Testamento, Jesus já veio, né? E nós estamos vendo no tempo da graça e não no tempo da lei. Mas até então, a cegueira espiritual, né, gente? Então, estava lá. E aí, como eu fiquei sem dar o meu salário, os 10%, né? Para a igreja, eu ganhei o quê? Um pé no traseiro, para não dizer outra coisa. Ganhei um pé no traseiro, aquele chute bem dado assim, sabe? Tipo, me chamaram numa sala e falaram, ó, irmã, então, né, na verdade, nós estamos percebendo que a irmã andou faltando em uns cultos. Eu faltei em um culto, porque eu ia em todos. Eu acho que foi um que eu faltei, porque, se não me engano, era Páscoa. E eu não fui, sendo que eu tinha ido em vários. E um dia de Páscoa eu falei, eu não vou passar com as minhas filhas, com a minha família, não fui, entendeu? Isso aí foi eles acharam isso aí um propósito para me dar um pé no traseiro, mas na verdade foi apenas porque eu não dava o dízimo, né? Porque eu fiquei sem dar o dízimo porque eu não estava recebendo, essa é a verdade. Então eles se faltaram nisso aí, entendeu? Para não dizer assim, vou mandar ela embora do nada, né? Aí, nesta sala, estavam os 2 diáconos. E eu sozinha de mulher, já tá errado por aí, né? Porque se tinha 2 diáconos, teria que estar também uma diaconisa, né? Lá também do lado, porque eu sou mulher, eu estava lá com 2 homens numa sala. Aí eles falaram pra mim assim, irmã, porque não dá mais pra irmã vir, não sei o que lá, babá. Aí eu peguei e fiquei só escutando, né? Quando ele acabou de falar, eu peguei, tudo assim passando na minha mente, né? Olha só, né? Porque eu não tô dando dízimo. Aí eu peguei, olhei pra eles e falei assim, eu tô levando um pé no traseiro porque não tô dando mais o dízimo? É isso? Eles, não, irmã, imagina, não é por isso não é não, irmã. É que a irmã andou faltando nos cultos aí. Eu falei, como assim daí faltando no culto? Eu venho em todos os cultos porque eu faltei um dia, uma vez, outra, eu vou todas as quintas-feiras na casa das irmãs lá fazer o culto de oração, né? E vocês não me dão um centavo para pôr gasolina, vocês não me colaboram com nada, sendo que a palavra de Deus fala, comerás com o suor do seu rosto. Então, se eu estou fazendo um trabalho, eu mereço ter pelo menos o dinheiro da gasolina para ir para lá, para cá, todas as quintas-feiras. Vocês nunca me deram um centavo, entendeu? Se o pastor ganha,
né? Porque se todo mundo dá o dízimo, é lógico que ele tem a parte dele. Então ele está sendo pago pelo que ele trabalha. E o resto das pessoas tem que trabalhar todo mundo de graça. Ah, irmão, mas é que é pela obra, é pela obra. Tanto é que nessa época teve um irmão da igreja, um diácono lá, que estava passando por um momento difícil. Aí eles fizeram uma reunião e pediram para todos nós colaborar com esse irmão que estava passando por uma situação difícil. Aí eu, no meio da reunião, falei, dá licença, deixa eu perguntar uma coisa. Se a igreja, se nós dizimamos todos os meses, e aí essa igreja tem quase 3.000 membros, se todo mundo dizima todos os meses, então por que o pastor e a igreja não ajudam esse irmão? E por que nós temos que ajudar? Era só a reunião da gente ali, sabe? Dos diáconos, daquelas pessoas que estavam ali, né? Que faziam trabalho na igreja, que tinha que ajudar. Aí ele falou assim, não, mas é que a igreja, não, quem tem que ajudar somos nós mesmos, é nós que tem que ajudar. Eu falei, não, nós não. Se a igreja recebe o dízimo de todos os membros, nós somos apenas o quê? Umas 15, 20 pessoas, e nós na igreja que tem que patrocinar esse irmão aí no caso. Não, irmã, nós temos que fazer, sabe? É nós. Resumindo, a igreja não arcava nem com as dificuldades de um membro da igreja, um diácono que por um momento estava passando por uma dificuldade, que trabalhava ali dia após dia, ano após ano, ajudando a obra. E na hora que ele estava precisando, a igreja te fazia o quê? Saía de lado e mandava o diácono pedir para nós, entendeu? Então tinha acontecido uma série de coisas. Aí eu falei um monte, sabe? Falei um monte para eles, eu falei assim, sabe? E vocês também, vocês dois aí, que também trabalham de graça aqui na obra, porque esses dois diáconos que vieram falar comigo, eles ficavam todo domingo, eles ficavam estacionando os carros dos irmãos dentro da igreja. E é uma igreja muito grande, o estacionamento era enorme. Então ele estacionava todos os carros dos irmãos para depois subir para assistir o culto. Eu falei, então vocês também merecem ganhar o dinheiro de vocês também, né? Ainda comeram do suor do seu rosto? Ele, não, mas a gente faz por amor à obra. Eu falei, entendi, por amor à obra? Entendi, sim. Então, a palavra de Deus está certa e a gente que vocês estão... A palavra de Deus não está certa? Quando fala comerá suor do suor. Gente, então foi tantas coisas, sabe? E uma outra coisa também, a minha filha, ela queria cantar no grupo de louvor, né? Aí eu peguei e falei, aí eu apresentei ela lá, né, pro grupo de louvor e tal, né? Sabe o que eles falaram para ela? Você tem que fazer aula de canto primeiro, você tem que fazer aula de canto, né, pra você poder entrar. Aí a minha filha veio falar comigo, eu falei, tá bom então, né, vamos pagar essa aula de canto e tal, né, vamos pagar a aula de canto. Aí eu falei, quanto tempo dura a aula de canto? A moça falou, a aula de canto dura pra sempre, tem que sempre estar fazendo. Eu falei, como assim? Toda aula, todo o ensino tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos pra terminar o curso. Ela, não, mas é que tem que pagar direto a aula de canto. Resumindo, a pessoa tem que pagar aula de canto para cantar no grupo de louvor. Ou seja, vai estar pagando para cantar no grupo de louvor, além de dizimar. Vocês entenderam? Vocês entenderam como que é as coisas? Então, uma série de coisas que aconteceu ali que eu fiquei super chateada. E quando esses dois diáconos falaram para mim que eu não precisava mais vir, ou seja, estavam me dispensando na cara dura e dando pontapé no meu traseiro, sabe? E eu desci a escada daquela igreja chorando, né? Mas antes de terminar, no final disso daí, tem mais um outro detalhe, porque lá ia ter um tal de acampa dentro. Antes de eu levar esse pé no traseiro, ia ter um tal de acampa dentro. E não sei se vocês sabem como é que funciona esse acampa dentro, né? É assim, época de carnaval. Em vez dos jovens ficar na rua, eles fazem jovem acampar dentro da igreja. Aí eles dormem no salão da igreja lá no chão. Aí fica tipo 3 dias, né? Aí tem culto todos esses 3 dias, tem louvor. Então eles ficam ali. Aí eu tava na minha casa, aí me deu uma vontade. Eu pensei assim, eu nem sabia como é que funcionava isso, né? Porque eu só ia em culto de adulto, nunca fui em culto de adolescente. Não sabia como funcionava. Aí eu tava em casa, eu pensei assim, acho que eu vou nesse acampadente só pra me ver como é que é, pra me saber, né? Que eu gosto de aprender as coisas. Eu falei, acho que eu vou, né? Quando eu peguei a chave de cima da mesa pra abrir a porta e sair, Deus falou pra mim assim, hoje você vai ter uma decepção. Aí eu falei, como Deus? Vou pra igreja, vou ter uma decepção? Entendi. Nossa, eu fiquei assim, sabe? E fui. Aí chego lá na igreja, vejo todo mundo de pulseirinha. Sabe aquelas pulseirinhas na mão, como você vai no clube?
A gente foi entrar, o irmão falou, você tem que ter pulseirinha. Ah, mas nós somos da igreja. Eu e uma outra irmã, não, mas tem que ter pulseirinha para entrar, tem que pagar para entrar. Resumindo, no fim a gente acabou entrando, certo? Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei sentada vendo aquele povo, alguns jovens cantando lá no grupo de louvor, cantando. Então, aí eu desci, porque a igreja era em cima e embaixo tinha o pátio da igreja. E ali dentro eu vi, eles tinha como se fosse um restaurante. Fizeram um restaurante ali para servir comida, né? E tinha vários, além de ter um restaurante, tinha um quiosque que vendia pastel, um quiosque que vendia não sei o quê, um quiosque que vendia tudo dentro da igreja. Parecia uma feira, uma feira. E no pátio, assim, dentro, um espaço, um monte de jovens que, por exemplo, dormiam ali, né? Ficavam o dia inteiro ali dentro. Subiam, assistiam um culto, depois descia ali, descansava, né? Aí eu fui lá e perguntei, é para vender essa comida aqui? Pensei que fosse para dar para os jovens que dormiam, né? Que estavam lá. Aí ele falou, não, esse aqui é para vender. Aí vendiam a comida para quem estava lá. Só que os jovens que vieram para esse acampar dentro vieram de muito longe. Uns vieram de Marília, outros vieram de Sorocaba, outros vieram de Campinas. Então eles vieram de cidades longe. E jovens, você sabe, adolescente. Eu já fui adolescente. Você também já deve ter sido adolescente. Todo mundo já foi adolescente. Adolescente não tem um centavo furado no bolso. A gente é duro, a gente depende tudo dos nossos pais. Agora, esses adolescentes vieram, esse acampar dentro na igreja, vieram de ônibus, né? De turismo, pagaram o ônibus, vieram para a igreja, tinha que trazer dinheiro, certo? Para comprar, tudo ali era vendido. O almoço era vendido, o lanche, salgadinho, coxinha, tudo vendido. Aí eu peguei e falei para a líder das irmãs assim, né? Essa líder das irmãs, ela era nora, a filha dela era casada com o pastor líder da igreja, com o grandão lá da igreja. Então eu peguei, cheguei para essa irmã, não vou dizer o nome, né, para ter um pouco de ética, eu falei para ela, irmã, mas esses adolescentes que vêm, eles estão ganhando lanche? Ela falou, não, irmã, não, aqui tudo tem que comprar. Eu falei, nossa, mas eles vieram de longe, né? Eu acho que a igreja deveria dar pelo menos um kit por dia para eles, que nesse kit viesse um lanche, um refrigerante, um doce, alguma coisa assim, um kit por dia. Eles iam ficar lá 3 dias. Porque mesmo que adolescente traz um pouquinho de dinheiro, em 3 dias o dinheiro acaba, gente. E sendo contar também que esses adolescentes nem dormiram na igreja. Eles apenas descansavam durante o dia ali. À noite, o pastor pediu para os irmãos emprestar a casa, cada irmão acolher um adolescente, ou 2 adolescentes, ou 3 adolescentes na casa deles, né? Nesses 3 dias. Olha só. Ele joga tudo nas costas dos irmãos, né? Pois é, né? A igreja não quer ter despesa com nada. Aí eu peguei e fiquei chateada. Eu falei, nossa, esses adolescentes geralmente não têm dinheiro, a igreja não vai dar nem um kit de alimentação para esses adolescentes. Ah, não dá, né? Eu falei, entendi. Sendo que as doações de comida que vinha para a igreja, pacotes e pacotes de arroz, era um restaurante que dava para a igreja. Então era ganhar, a igreja não comprou o mantimento, era doado. Custava eles fazer um kit, dar pelo menos um almoço por dia para os adolescentes? Não. Ou então um kit que viesse um refrigerante, um salgado, um suco, alguma coisa assim, mas também nada. Aí eu peguei e fiquei tão assim chateada, sabe? Aí eu peguei e falei, nossa, aí passou. Aí eles falaram assim lá no púlpito assim, falaram assim, gente, quem te souber de alguém, né? Amanhã nós vamos sair na rua para pegar as pessoas na rua, para ver se elas querem ver assistir o último culto aqui, né? Do acampar dentro. Só que uma irmã, colega minha, falou assim, nossa, a minha sobrinha passou na porta da igreja, ela queria entrar para assistir o acampar dentro. Só que quando ela foi entrar, eles não deixaram. Falaram assim, não, vocês não podem entrar, porque você tem que pagar R$30 na época. Tinha que pagar R$30. Aí ela falou assim, como assim? Tem que pagar R$30. Ou seja, além dos adolescentes virem, se eles ficassem um dia lá dentro da igreja, tinha que pagar R$30 para assistir um dia. Se ficasse 2 dias, tinha que pagar 60. E se ficasse os 3 dias de acampamento, tinha que pagar R$90. Então, e as pessoas da rua, vizinho, para entrar, tinha que pagar R$30 se quisesse entrar um dia. Se quisesse entrar nos 2 dias, 60, e 3 dias, 90, entendeu? Então era tudo pago. Ou seja, não era um evento aberto para toda a comunidade, para todo o bairro, para todo mundo, não. Era assim. Aí eu pensei assim, engraçado, né? Aí eles vão falar assim, eles falaram que se vê das crianças ficarem no carnaval, para ficar dentro da igreja. Só que, se a pessoa fosse no carnaval, o carnaval é na rua. E na rua as pessoas podem dançar, pular, que ninguém vai cobrar, na rua mesmo. Agora, para entrar dentro da igreja, para ouvir o louvor, para ouvir a palavra, tinha que pagar. Gente, olha o despropósito dessa atuação, entendeu? Essa história é muito comprida. Eu vou continuar no próximo vídeo, tá bom? Beijo, se inscreva no canal e não esquece de dar um like.